E Mônica Gana está aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Mônica? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Mais uma vez aqui ao vivo pro CBN Beleza e Estilo, né? Uma honra estar aqui de novo. Muito bem, vamos lá. Então, conte-nos nosso tema de hoje. O nosso tema é sobre beleza, estilo, né? E etarismo. Gente, não é de hoje que a gente percebe a invisibilidade das pessoas mais velhas, sobretudo das mulheres, tá? Tanto no mundo corporativo, no universo político, no universo das artes, na vida social mesmo. E não é diferente no mercado da moda e da beleza e do estilo, né? Então, o que nós vemos aí? Até houve um podcast que a Paty Pontalti, a jornalista Paty Pontalti, mencionou, que falava sobre os novos projetos de inclusão no mercado da moda e da beleza. Só que eles estabeleciam, digamos, padrões assim de inclusão, então que teriam, suponhamos que incluir pessoas negras, pessoas gordas, pessoas de diferentes biótipos e raças e tal, e não mencionavam as pessoas mais velhas. Então, só daí a gente já verifica essa invisibilidade. E, na verdade, não há também campanhas direcionadas para esse público, exceto creme para ruga, plano de saúde, alimentos específicos, digamos, para perda de massa muscular. Ou você não vê uma pessoa mais velha como modelo de carro, de perfume, de maquiagem, ou pelo menos não via, né? Quando, gente, a cor da pele é imutável, você pode eventualmente estar mais gordo, mais magro, tal, embora haja padrões. Agora, mais velho, com sorte, todos ficaremos. É verdade. Né? Então, esse deveria ser o primeiro a ser incluído. Né? Eu, claro, tenho meu lugar de fala aqui de mulher já na menopausa, né? 50 a mais, mas eu acho que extrapola um pouco essa questão, né? Uma vez a Maite Proença falou que as mulheres, a pergunta era assim, a partir de que idade as mulheres ficam invisíveis? Porque a gente está falando de etarismo, de homem e mulher, mas isso se verifica de uma forma muito mais contundente no universo feminino, né? Porque das mulheres se cobra muito mais uma perfeição. Então, aí nós vemos o quê? Que existe um estigma muito forte em relação às mulheres, né? E aí, o que acontece? As mulheres que são mais velhas, que são enaltecidas, são aquelas que têm aparência de jovem. Então, digamos, aí você vai mencionar a Jennifer Lopez, a Jennifer Aniston, mulheres que têm cara e corpo de 20 anos a menos do que elas têm. Será que isso é de fato uma inclusão? Pois é. Não representa nem uma parcela. Né? Exatamente. Então, as pessoas não se sentem representadas efetivamente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente mencionar que a gente também tem que ter o direito de envelhecer como a gente quiser. Então, ao homem é normalizado, suponhamos, uma barriguinha, a mulher é demonizada a barriguinha. Ela tem, se ela não fizer procedimento, cirurgia, se ela não estiver com a pele impecável, se ela não colorir os cabelos. E esse é um dos maiores fatores de estigma. Eu ouço direto no salão. Inclusive, uma vez eu tenho uma amiga que ela estava assumindo seus brancos, né, seus grisalhos, e uma amiga dela num evento virou pra mim e falou: você não vai dizer pra ela que ela tem que pintar o cabelo? Eu falei: jamais. Primeiro, porque eu tô achando que ela tá linda com o cabelo grisalho e branco. Nossa. Ah, mas isso é desleixo. Eu falo: não é desleixo. Isso é estilo. A pessoa resolve adotar aquilo, né? Então, dito isto, né, nós temos a moda e o estilo se curvando a algumas mulheres que claramente são altas, magras, brancas. Tá, isso não pode ser esquecido. Até quando eles tentam, ainda tem um pouco de estigma, né? Exatamente, ainda tem os ranços. Sim. Mas já vimos algumas vozes assim, como por exemplo, e mulheres 50 a mais ou 40 a mais, dependendo da área, né? De destaque, como por exemplo a Marta, tida como a melhor jogadora do mundo e não é jovem. Recentemente uma ginasta do leste europeu, 50 a mais, ganhou medalha de prata no Mundial. A Isabella Rossellini, que foi descontratada
da Lancôme lá atrás e foi recontratada recentemente para ser a face da Lancôme de novo. Olha que legal. Então... É uma maneira, né? A gente vê uma mudança. Mesmo uma que reparação. Pequena, a gente tá vendo um movimento. Exatamente. Eu tenho uma quase parente, uma Gunning canadense, que é uma influenciadora. A própria Iris Apfel, né? Constança Pascolato, a Consuelo Blocker, filha dela. Então, influenciadoras 40, 50, 60 a mais... tendo destaque nesse... Ainda assim, são exceções. Mas elas estão começando a existir e ser admiradas, tá? Então, só que o que a gente tem que ter em mente? Que se pressupõe ainda que mesmo essas pessoas mais velhas, pós-menopausa, elas têm os cabelos coloridos, o corpo magro, tonificado, sarado, né? Então, quando na realidade, o que a gente tem, e eu não vou romantizar o envelhecer, porque de fato não é fácil e há mudanças físicas que são muito notórias, né? Então, o que a gente verifica? Uma perda de colágeno, de tônus, de contorno facial, de contorno corporal. Eu brinco que, infelizmente, tudo que é bonito vai diminuindo e o que é feio vai aumentando na gente. Então, nariz, orelha, cotovelo, joelho, essas coisas ficam maiores. E olhos, boca, bumbum, seios vão reduzindo, murchando, né? Mas nós temos a contrapartida a isso tudo. E isso também tem que ser mencionado, né? Então, assim, eu acho que... E, assim, o meu papel aqui... também é o de falar de algumas coisas que minimizam um pouco o impacto do tempo, tá? Dessas perdas. Então, por exemplo, falando de beleza e de estilo, né? Cortes que valorizam mais a beleza madura. Então, como nós perdemos tônus, curvatura de mandíbula, de mento, o pescoço fica um pouco... Então, cabelos mais repicados, ou o short bob, ou um pouco mais longos também, mas todos repicados e emoldurando os contornos do rosto, eles vão trazer um aspecto mais jovem, mais leve. Olha que legal. Porque nós já vamos tendo um peso para o terço inferior. Há um deslocamento dos coxins, de gordura. Então, nós perdemos esse contorno. E aí, o cabelo com esse corte, ele vai ganhando uma moldura nova. Por exemplo, trocar franjas que não necessariamente a reta, que valoriza, como eu já falei, mais nariz e queixo. Mas, assim, essas franjas diagonais, os desfiados. Exatamente, isso ajudaria muito, tá? Outra coisa, você destacar os seus traços, mas de uma forma um pouco mais sutil na maquiagem. Usar uma sobrancelha menos fina e mais marcada, e menos marcada, e mais fluida. Isso rejuvenesce o visual. Pele mais glow, texturas mais cremosas e líquidas, e menos compactas. Então, o pó... ele tem que ser muito fino ou nada. Que tende a marcar muito mais as linhas de expressão. Exatamente, você vinca mais. Digamos, um contorno labial, um lápis de contorno labial não muito escuro, não muito evidente, ele existir para definir mais olhos e boca, tá? Mas não com aquele preto nos olhos, você trocar o preto pelo marrom, pelo cinza, pelo bordeaux. Esses artifícios, eles melhoram. Você usar o contorno um pouco mais ascendente. Então, pra cima, assim, né? Exatamente. Atentar isso pra cima. Levantar, né? Levantar. Usar blushes mais pêssego, mais rosas e menos aquele bronzer tão amarronzado, tão escurecido, tão acinzentado. Então, isso também vai trazer mais leveza para esse visual. Os iluminadores não muito glitterados, então eles mais líquidos ou cremosos também. Tem muitos lançamentos nesse quesito. Um gloss que não seja muito escorrido, mas texturas um pouco mais cremosas. Então, você deixar um pouco de lado as texturas muito mates na maquiagem. Isso também acaba rejuvenescendo o visual. Bacana. Então, assim, em relação às roupas também, né? Mas eu acho que o maior benefício é em termos de atitude mesmo. E aqui, Letícia, eu selecionei algumas frases que eu achei muito boas. Primeiro, de 2 ícones da nossa música, e que são ícones de estilo também, que são o Ney Matogrosso, representando os homens, e a Rita Lee, representando as mulheres.
sempre foram muito libertários, né? Então, eu selecionei algumas frases que eu acho que exemplificam um pouco a atitude que a gente pode ter. Primeiro, Ney, se for para envelhecer, que seja brilhando. Então, eu acho que é isso, você perceber onde reside o seu brilho, tá? E procurar resgatá-lo. A Rita Lee, a criatividade é sua arma secreta contra o tempo. Então, assim, você exercitar sempre a sua criatividade. Porque, de fato, ela te torna mais leve, mais jovem, né? E outra coisa que ela falou, a idade te dá permissão para parar de pedir permissão. Então, assim, a gente tem que parar de pedir desculpas por envelhecer. Nossa, isso é forte. Não é verdade? Muito. E aí o Ney fala também, o corpo muda, a potência aumenta. Então, a gente se perceber como potente à medida em que a gente vai adquirindo experiência e sabedoria. Então, eu falo mesmo profissionalmente, assim, eu me vejo, ainda eu erro, mas eu sei mais facilmente consertar os meus erros. Então, isso o tempo me deu, a experiência me deu. Né? E no âmbito pessoal também, eu acho que a gente ganha uma certa segurança, né? A Paty Pontaut mesmo fala, somos uma geração de velhas gostosas e indomáveis, e isso, minha amiga, é ouro puro. Somos cool. E azar de quem ainda não percebeu. Então, existe um mercado também. Tá? Então, hoje nós estamos supostamente mais encaminhadas profissionalmente, mais seguras. Então, isso nos dá poder de compra e poder de decisão. É verdade, né? Não é verdade? Precisa olhar muito para isso, muito mais, né? E ela diz também, a gente perde colágeno, memória, sono, massa magra, libido e sei lá mais o quê. Mas, por favor, não vamos perder o bom humor. E mais, você tem o dever de tirar do outro o direito de julgar você. Então, envelheça, querida, como você quiser. Clarice Lispector, não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Então, que essas coisas se sobreponham a essas perdas que a gente mencionou aqui, né? E, para finalizar, uma da Meryl Streep. Atitude é ter 60, se ver com 50, se sentir com 40, pensar como 30, se divertir como 20. Não permita que sua alma envelheça. Uau, muito bem. Eu acho que dentro disso é importante aquilo que você sempre fala, né, Mônica? Por que não a mudança não pode começar de fora para dentro, né? A gente se sentir bem com aquilo que a gente está vendo no espelho, independentemente de todas essas mudanças e aceitá-las, né? Exatamente. Então, seu corpo mudou, ok. Aprenda a lidar com isso da melhor forma possível. Seu cabelo esbranquiçou, vamos tratar esse fio branco que tem suas particularidades? Ou não quero assumi-los? Então, ter o direito de assumi-los ou não, de colorir ou não, de alisar ou não, de emagrecer ou não, de fazer procedimentos ou não. Sim, até porque os procedimentos estão aí para nos ajudar, mas se você não quiser fazer, tudo bem também. Exatamente, que seja sempre tudo bem. Tá ótimo, adorei, Mônica. Também adorei, muito obrigada e até o próximo CBN Beleza e Estilo. Até, uma boa tarde para você, até mais. Obrigada, até. Agora 3h23.